Gênesis capítulo de número 26, verso de número 24. Muito bem. Eu vou ler o texto e depois no verso 25 eu peço que vocês repitam, por fineza. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então diga comigo: edificou um altar, armou a sua tenda, e cavaram um poço. Então vamos lá, vamos conectar. Diga: edificou um altar, armaram a tenda, e cavaram um poço. Consegue falar tudo isso sozinho? Vamos lá? 1, 2, 3. Edificou um altar, armaram a tenda e cavaram um poço. Mais uma vez, está muito bonito, vai lá. Edificou um altar, armaram a tenda e cavaram um poço. Olhe para o teu irmão e faz assim: 3, fala. Há 3 segredos de Deus para a sua vida esta noite. Pergunte: você crê nisso? Tome o assento glorificando o nome do Senhor. Meus amados, os patriarcas da nação israelita, todos sabem, eles tinham uma vocação nômade. Todos eles não tiveram casa estabelecida. Todos eles peregrinaram no deserto. Todos eles tiveram uma experiência com Deus. E eu estou falando claramente de Abraão, Isaque e Jacó. Esses 3 homens tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. A maior experiência que um homem pode ter com Deus, ou uma mulher, é quando Deus decide encarnar o próprio nome do seu servo. Esses nomes, Abraão, Isaque e Jacó, ficaram gravados para a eternidade. Não estou falando para a posteridade, estou falando para a eternidade. Quando nós chegarmos no céu de glória, que nós formos contemplar Deus falando com Israel, nós vamos ver Deus se apresentando, encarnando esses 3 homens, dizendo: Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todos esses 3 foram peregrinos, como disse, em diversos lugares. Quando eu li esse texto, hoje pulsou na minha alma algo grande, espiritual, que eu tenho certeza que será a boca de Deus e a palavra de Deus para a tua vida esta noite, nesta 8ª noite. Porque quando eu li Isaque, eu percebi que Isaque não se apegou pelo fato de ser filho de Abraão ou pai de Jacó. Ele não se apega pela circunstância de ter sido o filho do homem ou do pai da fé, e nem ter sido pai. Já mexeu aqui, aí fica fraquinho, aí me quebra. Toda vez é assim. Volta do jeito que estava, que aí eu não preciso ficar gritando, por favor. Observe que quando a gente analisa as atitudes de Isaque, voltou então ao entendimento de que Isaque teve as suas próprias experiências com Deus. Ele teve as próprias experiências de fé e obediência com Deus. E tudo que Isaque faz para escrever a sua própria história, sem estar ligado, eu estou falando no sentido de história espiritual,
sem estar conectado. Ele quer que Deus encarne o seu próprio nome, independente do que Deus é para Abraão e será para Jacó. Porque se você depois analisar toda a Bíblia Sagrada, Jacó vai ser muito mais citado do que Abraão, porque foi transformado em Israel. E desde então, Deus só vai falar de Israel a Israel, com Israel, falando sobre Israel, profetizando acerca de Israel, todos os homens de Deus trabalhando sobre uma engrenagem espiritual envolvendo a Israel. Aqui, queridos, no meu entendimento, uma atitude que Isaac toma, que nós devemos levar em consideração para a nossa vida, para que a nossa vida também seja marcado por uma história de Deus, nas nossas relações, na nossa peregrinação, na nossa caminhada. Até porque, a princípio, Isaac não pensa em desfazer aquilo que o seu pai Abraão fez. Isaac, a princípio, pensou em dar continuidade àquilo que Abraão havia feito. Só que tem um porém. Por exemplo, todos os três edificaram altares. Todos os três armaram a sua tenda. E todos os três cavaram poços. Só que Isaac é depois de Abraão. E quando, por exemplo, você analisa o altar de Abraão se tornou um memorial para Isaac. Memorial, quando se fala de memorial, está falando de algo que fica para você se lembrar, mas que não é um altar prático, porque aquilo que é memorial é apenas um guia para você tomar decisões no futuro. Memorial é memorial. Jesus disse na Santa Ceia, Paulo escrevendo isso, ele disse que nós devemos participar do corpo e do sangue como um memorial daquilo que o Senhor realizou por nós. Então aquele memorial se torna para nós um guia para o que vamos praticar no futuro. Quando você vê a questão da tenda, a tenda já não existe mais, porque a tenda de Abraão se acabou. A tenda de Jacó ainda não existe. E quando você analisa os poços que foram cavados por Abraão foram entulhados pelos filisteus. Porque é assim, tem pessoas que não querem nem edificar altar, nem armar sua tenda, nem cavar o poço. Mas quando alguém se levanta querendo marcar história, fazer história, logo vai aparecer os invejosos. Logo vão aparecer aqueles que são destruidores de altar, despedaçadores de tenda e entulhadores de poços. Esta peregrinação de Isaac, no capítulo 26, se dá em torno de restituição de poços. Porque Isaac está dizendo o seguinte: eu quero o avivamento do Deus de meu pai. E para mim obter o avivamento do Deus de meu pai, eu não posso começar querendo cavar poços novos. Eu tenho que, na verdade, tirar os entulhos dos poços que meu pai já cavou.